Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Caio Carvalho e nós estamos aqui para mais uma aula de redação. Desde já eu peço toda a atenção de vocês, peço que vocês organizem o seu material, deixem aquele caderninho do lado para vocês fazerem as suas anotações, anotar também as suas dúvidas, né? Qualquer questionamento que possa surgir, para que depois vocês me enviem essas dúvidas e eu possa tirar qualquer dúvida que vá ficando aí do nosso conteúdo. Na aula de hoje, nós iremos falar a respeito do projeto de texto, que são os articuladores textuais. Nós vamos perceber que esses articuladores, eles irão organizar períodos, parágrafos e ideias, e eles são de suma importância para um texto dissertativo argumentativo, claro para o meu leitor, ou seja, um texto dissertativo coerente e coeso. Então vamos lá. Todo texto é composto de uma sequência lógica, seja ele narrativo, seja ele descritivo, seja ele dissertativo argumentativo, porque todo texto, pessoal, visa exatamente a passar uma ideia para o meu leitor. Todo texto é composto dessa sequência que vai guiar o meu leitor, que vai guiar aquela pessoa que está recebendo o nosso texto para receber determinada informação. Então, cabe a um bom escritor desenvolver essa sequência lógica em um texto, que se dá em um princípio, né, a introdução, em um meio, que é o desenvolvimento, e em um final, que é a nossa conclusão. Então, nós percebemos desde já que um texto é composto de uma sequência lógica. Ora, se nós falássemos a respeito de uma narrativa, o narrador procuraria primeiro, né, apresentar os personagens, mostrar os espaços, situar os personagens em determinado ambiente, né, preparar toda uma cena para depois desenvolver essa narrativa, desenvolver um conflito e assim por diante. No texto dissertativo argumentativo não é diferente. Nós temos uma preocupação com essa sequência lógica de informações para que o meu leitor entenda a que ponto eu quero chegar, qual é o meu posicionamento a respeito de um fato, qual é a minha opinião e como eu fundamento essas opiniões. Nós chamamos essa sequência lógica de discussão de projeto de texto. Isso porque o leitor acompanha uma ideia geral em cada parte do texto. Nós iremos perceber que a introdução precisa estar entrelaçada com o meu desenvolvimento, assim como o meu desenvolvimento precisa estar relacionado com a minha conclusão, porque essas três partes, embora cada uma tenha uma forma de ser escrita, elas possuem a mesma discussão. Elas possuem uma ideia geral. É por isso que eu coloquei aqui: o leitor acompanha uma ideia geral de cada parte, porque essas partes elas não são separadas. Elas possuem a mesma discussão, o mesmo projeto de texto. Essa sequência lógica ela é mais importante ainda no caso do texto dissertativo argumentativo, no caso, no nosso foco na redação do Enem. Porque na redação do Enem, a proposta é justamente levar um posicionamento sobre um fato, é levar uma opinião a respeito de determinado tema. Então você precisa dominar a estrutura do texto, ter um cuidado com a sua discussão para que o seu leitor entenda aquilo que você quer defender, para que os seus objetivos argumentativos estejam claros, de fácil compreensão. Nós já discutimos a respeito da estrutura de um texto dissertativo argumentativo, afunilando ainda mais para a estrutura de uma redação. Falamos sobre a introdução, que consiste na apresentação do tema, mais as teses 1 e 2. Falamos também do desenvolvimento, que possui no desenvolvimento 1 a argumentação da tese 1 e no desenvolvimento 2 a argumentação da tese 2. E falamos também que a conclusão consiste em uma retomada do tema,
assim como a apresentação de uma proposta de intervenção. Então, nós temos aí as 3 partes de um texto dissertativo argumentativo, em que cada um vai ser escrito de determinada forma. Mas, embora cada um tenha a sua forma específica de ser escrita, todas essas partes precisam estar relacionadas. Essas partes estarão entrelaçadas com uma discussão em comum, seja ela o bullying, seja a violência contra a mulher, seja o preconceito contra determinada classe social. Então, nós acompanhamos a mesma ideia sendo relacionada em todo o texto. Então, vamos observar como esse projeto de texto é desenvolvido. Se na introdução eu quero falar a respeito, por exemplo, de um problema como o bullying na sociedade brasileira, vamos perceber que eu preciso procurar um modo de apresentar o tema. Inclusive, eu dei algumas sugestões para vocês, que nós podemos fazer uma análise entre o passado e o presente, por exemplo. Nós podemos também fazer uma análise de algo fictício com a própria realidade, assim como nós podemos também analisar a sociedade atual de uma forma mais geral. Então eu preciso procurar uma estratégia para começar o meu texto, para apresentar o meu tema, trazer esse tema para a minha discussão, para a minha redação. Então, logo após de apresentar o tema, eu preciso desenvolver as minhas teses. Quais as teses que eu poderia pensar a respeito do bullying na sociedade brasileira, por exemplo? Eu poderia pensar que a falta de visão da escola, por exemplo, falta de visão da escola, será se esse poderia ser considerado um motivo para o bullying? Eu poderia pensar em outra tese, que são os motivos para que determinada problemática aconteça. Como que eu veria esse bullying? Quem seria o culpado? Será se eu poderia pensar na falta de conscientização do próprio estudante? Poderia, né? Já que a tese nada mais é do que o motivo, né? Eu até coloquei essa palavra no quadro para vocês, né? Os culpados para que determinada problemática aconteça. Eu poderia também pensar a respeito de outras teses, né? Como a falta de educação na própria família, né? Faltando ali um apoio da família em orientar esses estudantes, e entre outras teses que funcionam como motivo para que determinado problema aconteça na sociedade brasileira. Colocando a contextualização do tema, assim como as teses, nós vamos para o desenvolvimento. Essas teses mencionadas na introdução agora há pouco, elas servem, além de argumentar, além de mostrar determinados motivos que fazem que o problema aconteça, essas teses também servem para organizar o meu texto, visto que no desenvolvimento 1 eu irei explicar a tese 1 e no meu desenvolvimento 2 eu irei explicar a minha tese 2. Então perceba que uma parte do texto está relacionada com a outra parte. Nós não temos ali partes separadas. Nós não temos partes que falam de um tema e o desenvolvimento vai falar de outro, ou a conclusão vai falar de outro. Não, nós temos uma discussão em comum que é dividida em 3 partes do texto. Então, o desenvolvimento 1 falará da tese 1, ou seja, estará relacionado com algo da introdução, assim como o desenvolvimento 2 irá falar da tese 2, relacionando aí a introdução com o desenvolvimento. Então, no desenvolvimento 1, nós iremos falar sobre a falta de visão da escola. Por exemplo, eu irei argumentar como que a escola deveria ser mais ativa nesse caso e assim por diante. No caso do desenvolvimento 2, a falta de conscientização do estudante, nós podemos
observar algum dado estatístico, alguma alusão histórica, alguma estratégia para levar essa discussão para o meu desenvolvimento. Então perceba que até aqui nós temos um entrelace entre a introdução e o desenvolvimento. E a conclusão, professor? Como na conclusão nós temos a retomada do tema, então nós teremos ali uma linha, 2 linhas para fazer isso, para lembrar o leitor de que você está concluindo, de que o seu arremate textual, a sua conclusão está chegando. Então, além dessa retomada, você irá trazer uma proposta de intervenção. Já que nós estamos falando de uma problemática, obviamente que nós precisamos sugerir uma solução para essa problemática. E essa proposta de intervenção precisa estar relacionada com a minha introdução e com o meu desenvolvimento, porque nós estamos falando de um projeto de texto em que todas as partes estão entrelaçadas. Por exemplo, se nós estamos falando de bullying na sociedade brasileira, então nós precisamos levar uma proposta de intervenção que se relacione com essa temática e se relacione com as outras partes do texto. Se eu falei da falta de visão da escola como um exemplo, e também da falta de conscientização do estudante ou da falta de apoio familiar, eu preciso levar uma proposta de intervenção que se relacione com essas discussões, levando aí um entrelace entre as partes do texto, não permitindo que esse texto fique quebrado, que na introdução fale de um jeito, de uma coisa, no desenvolvimento eu menciono outra coisa e lá na conclusão eu levo uma proposta de intervenção que não está relacionada com as outras partes. Então nós precisamos ter um cuidado com o projeto de texto. No próximo vídeo eu trarei informações a respeito de algumas redações já vistas e que obtiveram notas altas justamente por conta do projeto de texto bem organizado. Então assistam o próximo vídeo.